Você já sentiu que há algo na sua vida que não anda para frente? Que por mais que você ore, lute e creia, algo invisível continua bloqueando o seu caminho? É como se os seus esforços batessem contra uma parede que você não consegue ver, mas sabe que está ali. Você já declarou o nome de Jesus, já clamou com lágrimas, mas aquela situação não muda. E não é por falta de fé, é porque há correntes espirituais que não se quebram apenas com intenção, mas com autoridade. Hoje, você não está aqui por acaso. Hoje, o Espírito Santo te trouxe a esta mensagem porque é tempo de abrir os seus olhos e o seu espírito para uma batalha real que muitos ignoram, mas que continua afetando famílias, destinos e gerações inteiras. Sim, as maldições existem, as correntes invisíveis são reais, mas também é real o poder que as quebra. E esse poder não é humano, é o poder glorioso do nome de Jesus Cristo. Uma oração feita com revelação pode ser mais poderosa do que 1000 gritos desesperados. E é exatamente isso que vamos viver juntos hoje. Antes de seguir em frente, quero que você ative sua fé com um ato público. Escreva agora mesmo nos comentários: hoje quebro toda a maldição em nome de Jesus. Não pense demais. Escreva. Declare com convicção. Algo começa a mudar quando você confessa com a sua boca aquilo que o seu espírito está recebendo. Número 1. O chamado divino pessoal. Você já sentiu que Deus não responde? Que suas orações sobem, mas não há eco do céu? Hoje quero te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Deus não está em silêncio. Ele está chamando o seu nome neste exato momento. Não é uma mensagem genérica, é uma mensagem feita sob medida para você. Jeremias 33:3 não é apenas um versículo bonito para colocar em um cartão. É um convite vivo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que a sua oração tem o poder de ativar a voz de Deus, uma voz que revela, que quebra correntes, que despedaça maldições ocultas, que vem te atormentando há anos. Quando você ora em nome de Jesus, não está lançando palavras ao vento, está discando diretamente para o trono da graça. E esse trono não está ocupado nem fechado, ele está acessível, está esperando o seu clamor. Talvez você pense que já orou muitas vezes e nada aconteceu. Mas a pergunta não é se você orou, e sim se você esperou pela resposta. Muitos oram sem expectativa, como quem liga para um número e desliga antes que atendam. Mas Deus responde à fé focada, à oração que diz: Senhor, venho sabendo que Tu podes e espero ver-te agir. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Não é coincidência que esta mensagem esteja atravessando a sua tela, seus fones ou o silêncio do seu quarto. Este é um momento divinamente sincronizado. Deus não improvisa. Ele orquestrou este encontro para falar com você, para que saiba que Ele já tem preparado uma resposta para aquela oração que você vem adiando ou repetindo sem convicção. Esse peso que você carrega, esse padrão familiar que se repete, esse bloqueio invisível que te frustra, tem nome e também tem saída. E essa saída se ativa com uma oração cheia de fé. Jesus não é um espectador da sua história. Ele é o libertador que entra em cena quando você decide clamar. E clamar não é repetir palavras. Clamar é se posicionar na fé. É dizer: não aceito mais essa maldição como parte da minha identidade. Eu a quebro em nome de Cristo Jesus. Porque toda maldição tem um código de acesso espiritual que só se desbloqueia com fé específica. Não generalize sua oração. Não diga apenas: me ajuda, Senhor. Diga: Senhor, eu rompo com essa ansiedade, com esse vício, com essa pobreza espiritual ou emocional que tem perseguido minha família por gerações. Quando você ora com essa clareza, algo se ativa. O céu responde com precisão cirúrgica. O Espírito Santo revela coisas grandes e ocultas, como diz o versículo. Ele mostra raízes que você não via, padrões que você herdou, mentiras que acreditou, e nesse momento,
a libertação começa. Não por emoção, mas por revelação. Deus não quebra maldições por acaso. Ele quebra por fé ativa, por oração específica, por um coração disposto. E quero que você ouça isso com o coração. Sua voz em oração tem autoridade. Quando você fala em nome de Jesus, o inferno escuta e se abala. Você não está suplicando como um escravo, está declarando como um filho. Cristo delegou a você a sua autoridade. Isso significa que suas palavras em oração têm o peso do céu por trás. Você não está sozinho. Você não está desarmado. Você não está repetindo frases vazias. Você está profetizando a sua libertação. Por isso Deus te diz: hoje é o dia. Não adie mais essa oração. Não espere se sentir melhor, mais forte ou mais digno. Ele não está esperando você estar perfeito. Está esperando você estar disposto. Hoje é o momento. Existem maldições que se mantêm no tempo porque ninguém teve coragem de enfrentá-las. Mas você teve. Você está aqui e está prestes a levantar sua voz e romper com tudo o que tentou impedir o seu propósito. E quero que entenda isso com clareza. Existem estratégias de libertação que Deus só revela quando você ora. O inimigo se esconde naquilo que você ignora, mas quando você clama, Deus mostra as armadilhas, as raízes, as origens. Ele te dá a direção precisa. Então, não subestime o poder de uma oração. É sua ferramenta mais poderosa, é sua arma secreta. É o canal por onde a vontade do céu flui para a sua vida. E hoje, se você tiver coragem de usá-la, o poder de Jesus será ativado e toda maldição que te atormenta será quebrada. Não saia desta mensagem sem orar. Não feche o seu coração sem responder ao chamado. Deus já falou, já te chamou pelo nome. Agora é a sua vez de clamar com autoridade. Faça isso com fé, faça isso com expectativa, faça isso crendo que o impossível será possível. Porque em nome de Jesus, toda maldição cai, toda corrente se quebra e a sua libertação começa. Hoje é o seu dia, agora é o seu momento. Responda a Ele, ore e veja o céu responder com poder. Número 2. A autoridade do nome de Jesus. Você sabe por que as maldições tremem quando você pronuncia o nome de Jesus? Porque esse nome não é uma palavra qualquer. É um decreto, é uma espada, é uma chave que abre e fecha portas no mundo espiritual. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11, nos diz que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso não é poesia, é autoridade celestial. Quando você diz Jesus com fé, você não está mencionando uma figura religiosa. Você está ativando a identidade do Rei dos Reis. Está trazendo à cena o vencedor absoluto. As maldições geracionais existem, nós sabemos. Muitas vezes sofremos consequências que não semeamos, mas que herdamos como padrões que se repetem. Escassez, doenças, fracassos constantes, relacionamentos rompidos, ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Mas é aí que entra o poder do nome de Jesus, porque aquilo que foi transmitido por sangue humano é cancelado com o sangue divino. Quando você invoca Jesus, está trazendo o sangue que rompe pactos ocultos, o sangue que fala mais alto do que qualquer maldição. Você não está lutando essa batalha sozinho, e muito menos desarmado. O nome de Jesus não é um bordão, é sua arma legal no mundo espiritual. É um selo que declara: este território pertence ao céu. Quando você ora dizendo em nome de Jesus, está assinando com a autoridade do Cordeiro. Está lembrando ao inimigo que você não vem em seu próprio nome, mas em nome daquele que venceu na cruz. E essa cruz não foi uma derrota, foi o ato legal que anulou toda a sentença de condenação que havia contra você. Agora, não se trata apenas de pronunciar o nome, mas de ativá-lo com fé. Há quem o diga sem convicção, como se fosse um recurso automático. Mas o poder não está em repetir, está em crer. Quando você diz Jesus,
sabendo que Ele é seu escudo, seu justo juiz, seu defensor, seu libertador, algo muda. O mundo invisível sabe disso. Os demônios reconhecem antes mesmo de muitos crentes. Eles tremem não pelo som, mas pela autoridade por trás do som. Por isso tentam fazer com que você o diga com dúvida, com medo, com fraqueza. Mas hoje você vai pronunciar esse nome com consciência, com revelação, com coragem. O inimigo não se sujeita às suas emoções, ele se sujeita à autoridade de Jesus. E essa autoridade te foi delegada. O próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada, portanto, vão. Ele não reteve a autoridade para si. Ele a compartilhou com você. Isso significa que você não está suplicando por libertação, está executando uma ordem do céu. Quando você declara, em nome de Jesus, toda maldição é quebrada, está estabelecendo um decreto espiritual que precisa ser cumprido. O inferno não pode resistir a essa ordem quando ela é emitida com fé genuína. Cada vez que você diz Jesus com um coração inflamado pela fé, os recursos celestiais se ativam. Anjos se movem, portas se abrem, maldições enfraquecem. É como se o céu dissesse: um dos nossos falou, vamos cumprir a ordem. Mas você precisa falar como filho, não como mendigo. Não fale com medo, fale a partir da sua herança espiritual. Não pronuncie o nome como se estivesse pedindo permissão. Pronuncie como quem sabe que tem respaldo divino. Jesus não é uma ideia, ele é uma pessoa viva. Seu nome não é uma etiqueta, é uma autoridade ativa. Quando você pronuncia esse nome, você não está apenas fazendo uma oração. Está entrando em uma dimensão superior, onde os princípios do reino governam sobre as leis da maldição. Por isso, toda vez que algo te atormentar, que você sentir opressão, que enxergar padrões repetidos, pare e diga: Jesus, este território é teu. Em teu nome declaro que essa maldição cai. E permaneça nessa fé. Não se mova pelo que vê, mova-se pelo que declarou. A autoridade se exerce, não se negocia. Você não precisa esperar uma sensação, só precisa crer. Não é questão de gritar, é questão de decretar. Lembre-se, você está falando a partir do trono, não do desespero. E cada palavra que você pronuncia com convicção não ecoa apenas na terra, ecoa no céu. É assim que a fé funciona. É assim que o poder se ativa. É assim que as correntes se quebram. Hoje quero te desafiar a usar esse nome com ousadia. Chega de pronunciá-lo por costume. Que toda vez que você disser Jesus, diga como quem carrega uma arma invencível. Como quem sabe que por trás desse nome há anjos prontos para agir, promessas prontas para se cumprir, maldições prestes a cair. Você não está sozinho. Você tem o nome mais alto, mais forte, mais glorioso. E esse nome está na sua boca. Use-o, declare-o e veja o inferno recuar. Porque quando você diz Jesus, o céu responde, e o inimigo não tem outra escolha senão fugir. Número 3. O poder da oração específica. Você já se perguntou por que algumas orações parecem ter poder e outras não? Por que às vezes oramos e tudo muda, enquanto em outras ocasiões oramos e parece que nada acontece? Hoje quero te revelar algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual. A diferença entre orar e orar com poder sobrenatural. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração eficaz do justo pode muito. Não diz a oração bonita ou a oração longa, mas eficaz. E o que torna uma oração eficaz? Sua especificidade, seu fundamento na justiça de Cristo e seu foco espiritual com propósito. Uma oração específica tem precisão divina. Quando você ora dizendo, Senhor, quebra essa corrente de ansiedade que herdei da minha mãe, você está tocando um ponto real e não uma ideia vaga. Está falando de uma maldição específica e isso permite que o poder do céu se concentre como um laser espiritual, exatamente naquilo que te atormenta.
Orações genéricas recebem respostas genéricas, mas orações precisas ativam respostas exatas. Não é a mesma coisa dizer Senhor, me ajuda e dizer Senhor, quebra esse ciclo de escassez financeira que se repete geração após geração na minha família. Quando você ora a partir da sua posição como justo em Cristo, o céu responde com uma força diferente. Você não está orando como quem pede um favor, mas como quem exerce um direito. Em Cristo você foi justificado e essa justificação te dá acesso para orar com resultados. Por isso está escrito que a oração do justo pode muito. Pode quebrar correntes, pode cancelar pactos ocultos, pode secar raízes de maldição que estão escondidas há anos. E esse poder não está reservado para poucos. Está disponível para todo aquele que se posiciona com fé e humildade e que ousa orar com precisão. Mas atenção, a eficácia se mede pelos resultados, não pela forma. Você não precisa usar palavras bonitas, nem fórmulas perfeitas. Sua oração precisa tocar o céu e fazer o inferno tremer. E isso acontece quando você ora com fé, com convicção e com clareza. As orações que mudam vidas não são sempre as que soam melhor, mas sim as que nascem de um coração sincero e se dirigem a uma situação real. Essas são as que sacodem o mundo espiritual. A persistência na oração também tem um papel fundamental. Muitas vezes, a libertação não acontece com uma única oração, mas com uma insistência constante, com uma fé que não se cansa, com uma boca que não se cala. O próprio Jesus nos ensinou a orar sem desanimar, porque a oração persistente acumula poder. É como encher um jarro gota a gota até que transborde. Você pode estar orando pelo mesmo motivo dia após dia, e talvez ainda não veja nada, mas o poder está se acumulando. E quando o jarro espiritual se enche, aquela maldição que parecia resistente cai sem aviso. Agora, antes de orar por libertação, é necessário confessar. Isso é fundamental. Você não pode exercer autoridade se há uma porta aberta ao inimigo. Confessar seu pecado não é se humilhar, é se limpar. É se realinhar com a justiça de Cristo e se posicionar corretamente para que sua oração tenha peso espiritual. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E é a partir dessa misericórdia que você ora com confiança, sabendo que está coberto pela graça. Quero que você entenda que sua oração específica não apenas é ouvida, mas ativa protocolos celestiais. Sim, cada palavra sua pode ativar anjos, estratégias e recursos do céu, desenhados exatamente para a sua situação. Você não está lançando palavras ao vento. Está liberando instruções no mundo espiritual que mobilizam o céu ao seu favor. Quando você ora e diz, Senhor, em nome de Jesus, cancelo toda palavra maldita que foi pronunciada sobre mim quando eu era criança. Você está ativando algo. Está autorizando o céu a intervir. Assim como um raio laser corta com precisão aquilo que uma luz difusa não consegue tocar. Também a oração específica corta amarras que uma oração genérica não alcança. E não se trata de orar mais, se trata de orar melhor. De se concentrar, de identificar a raiz do problema e de falar com autoridade sobre isso. Sua fé é o condutor. Quanto mais clara for sua fé, mais diretamente o poder de Deus flui para a sua situação. Mas não basta orar. Você precisa agir conforme orou. A fé verdadeira sempre vem acompanhada de obediência. Se você ora por liberdade, deve caminhar como livre. Se ora por restauração, deve falar, pensar e agir como alguém restaurado. Essa coerência entre sua oração e sua conduta ativa o milagre. Porque Deus honra a fé obediente, não a fé passiva. Hoje te convido a deixar para trás as orações de rotina, a parar de pedir apenas por força geral ou bênção genérica. Deus quer que você seja claro, que dê nome ao que te atormenta, que declare o que precisa ser quebrado. Ore como filho, com precisão, com fé e com autoridade. E quando fizer isso, não tenha dúvida.
as correntes começarão a cair, as maldições serão quebradas, e a glória de Deus se manifestará exatamente naquela área que parecia impossível de tocar. Essa é a diferença entre orar e orar com poder sobrenatural. E esse poder já está na sua boca. Use-o hoje. Número 4. Identificando maldições ativas. Você já percebeu que há áreas da sua vida em que, por mais que tente, parece que algo invisível te bloqueia? Já notou que certos padrões negativos se repetem vez após vez, não só em você, mas também nos seus pais, seus avós, seus irmãos? Isso não é coincidência. Isso é sinal de que há maldições ativas operando na sua vida. E hoje, em nome de Jesus, vamos identificá-las, confrontá-las e declarar que não tem mais poder sobre você. Porque, como diz Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele já pagou o preço. Mas agora é a sua vez de reconhecer o que está operando contra você, para poder quebrá-lo com oração específica e fé ativa. Os padrões repetitivos são um dos sinais mais claros de que há uma maldição ativa. Se sua mãe viveu com uma doença crônica e agora você enfrenta o mesmo problema sem causa médica aparente, se na sua família todos os casamentos terminam em separação ou traição, se geração após geração viveram em escassez, endividamento ou ruína, isso não é acaso. É uma marca espiritual. É uma maldição que ganhou direito legal por meio do pecado, da iniquidade ou até mesmo de palavras malditas pronunciadas por autoridades. Mas o mais poderoso que você precisa lembrar é que se você pode identificá-la, você pode confrontá-la. Não há maldição que resista ao poder de Jesus ativado com fé. Cristo não morreu na cruz para que você continue caminhando sob peso espiritual. Ele se fez maldição no seu lugar para que você possa andar em bênção. Mas essa redenção se ativa quando você a toma. Não basta saber disso intelectualmente, é preciso se posicionar espiritualmente. E isso começa com o diagnóstico correto da sua realidade. Existem áreas da sua vida em que, apesar do esforço, há sempre estagnação? Existem doenças que persistem sem explicação? Existe confusão emocional constante? Então, é hora de parar e se perguntar: isso tem raízes espirituais que precisam ser cortadas? Muitas vezes, as maldições se manifestam de forma específica. Elas não atuam por acaso. O inimigo é estratégico. Ele ataca onde pode causar maior impacto. Por isso, muitas pessoas enfrentam bloqueios financeiros crônicos, mesmo sendo trabalhadoras e responsáveis. É como se sempre algo inesperado levasse o que foi conquistado. Isso é um sinal. Outras pessoas sofrem com doenças que não são explicadas por exames médicos, mas que se repetem de geração em geração. Isso é outro sinal. Há também quem não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. Sempre há abandono, traição ou solidão profunda. E mesmo mudando de ambiente, de pessoas, de decisões, o padrão continua. Isso é sintoma de uma prisão espiritual. Quando você reconhece esses sinais, não deve cair no medo, mas sim se posicionar em autoridade, porque sua redenção já foi paga. Você não está tentando convencer Deus a te libertar. Ele já decidiu isso na cruz. Mas Ele espera que você reconheça o que está errado e haja com fé. Identificar uma maldição ativa é o primeiro passo rumo à sua liberdade. Você não pode quebrar o que não pode nomear. É por isso que esta mensagem é tão crucial. Porque ao dar nome ao que te oprime, você ativa o poder do céu para te libertar. Os sintomas físicos também são indicadores. Há pessoas que vivem com fadiga constante, enxaquecas que não cedem, ou doenças que sempre aparecem quando estão prestes a avançar em uma área importante da vida. Isso não é acaso, é sabotagem espiritual. E também é sabotagem quando as finanças nunca são suficientes, quando os negócios fracassam sem explicação, quando as oportunidades evaporam no último instante.
Aí há um padrão que precisa ser quebrado em oração. E preste atenção, as maldições não afetam apenas o corpo ou o dinheiro. Elas também afetam o propósito. Quando você sente que sua vida está estagnada, que seus sonhos morrem antes de começar, que algo dentro de você se sabota toda vez que tenta avançar no seu chamado, isso também é um sinal. Existe uma resistência espiritual tentando impedir seu destino. Mas quando você identifica isso e enfrenta com oração no nome de Jesus, essa maldição tem que te soltar. As maldições operam como vírus de computador na sua alma. Estão ali, em silêncio, corrompendo tudo por dentro. Mas Cristo é o antivírus perfeito. Seu sangue limpa, restaura e anula todo o código malicioso que o inimigo tenha implantado. Hoje você pode iniciar o processo de cura total. Hoje você pode declarar: Senhor, mostra-me as áreas onde há maldição. Eu te entrego minha história, meu sangue, minha herança, minha dor, e declaro que pelo teu sangue toda maldição está anulada. Não ignore os sinais. Não os normalize, não diga eu sou assim ou minha família é assim. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Mas Deus te diz, Cristo já pagou, agora é sua vez de ativar isso com fé. Identifique, confronte, declare e ore. Porque a oração não serve apenas para consolar, ela também liberta. E hoje pode ser o início da sua verdadeira liberdade. Não há corrente que resista à luz quando você decide acendê-la. Hoje, essa luz é a sua fé. Essa oração específica é sua arma. E esse nome, Jesus, é sua chave mestra. Use tudo isso. E veja como as maldições que te atormentavam começam a cair, uma por uma, até que não reste nenhum rastro delas. Porque se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Número 5. O sangue de Jesus como cobertura. Há algo que muda tudo. Algo que não pode ser comparado a nenhum outro poder na terra. Algo que foi derramado uma vez, mas que continua falando até hoje. Estou falando do sangue de Jesus. Não é simbólico, não é metafórico, é real, vivo e poderoso. O sangue de Cristo é sua cobertura legal, seu passaporte espiritual, seu escudo invisível e sua garantia de acesso direto ao poder de Deus. Quando você entende isso, já não luta como vítima, mas como alguém que tem direito, porque esse sangue foi o preço mais alto já pago, e foi pago por você. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, que não fomos resgatados com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Isso significa que a sua redenção, sua libertação e sua vitória não dependem do que você pode fazer, mas do que já foi feito na cruz. Jesus tomou sobre si nossas maldições. Ele as carregou, absorveu e enfrentou. E ao morrer, seu sangue selou uma nova aliança, uma aliança de liberdade, de restauração e de proteção para você. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo religioso, é a moeda com a qual foram canceladas todas as dívidas espirituais. Se alguma maldição tem direito legal sobre a sua vida, esse direito foi anulado na cruz. E toda vez que você invoca o sangue com fé, está ativando esse recibo de cancelamento. Está lembrando ao mundo espiritual que aquilo que o inimigo tinha contra você já não tem mais validade. Porque o sangue apagou. O sangue quebrou, o sangue venceu. O que torna o sangue de Cristo único é que ele fala, e não clama juízo, clama misericórdia. Enquanto o sangue de Abel clamava por vingança desde a terra, o sangue de Jesus clama desde o céu a seu favor. Clama perdão, clama justiça divina, clama libertação completa. Por isso, quando o inimigo tenta te acusar, você pode levantar a sua voz e dizer: o sangue de Cristo fala por mim. E naquele momento, toda a acusação perde força, toda a condenação se desfaz, toda a maldição perde seu efeito. E o mais glorioso é isto: esse sangue não apenas te limpa, também te dá acesso, porque não basta ser perdoado, é preciso se aproximar do trono da graça. E só é possível fazer isso por meio do sangue.
O sangue é a chave, é a entrada, é o caminho aberto. Quando você ora em nome de Jesus, sob a cobertura do seu sangue, está entrando legalmente na presença do Pai. Não como um estranho, não como um forasteiro, mas como um filho legítimo. E ali, diante do trono, você pode clamar por sua libertação. E o céu te ouve. Não porque você é perfeito, mas porque está coberto. E há algo mais. O sangue te dá autoridade, não apenas acesso. Quando você declara o sangue de Jesus sobre uma maldição específica, não está pedindo um favor, está exercendo um direito. Porque o sangue não foi derramado em vão. Foi derramado para que você tenha legalidade espiritual. Por isso, quando você enfrentar qualquer tipo de maldição, seja emocional, geracional, financeira ou espiritual, não o faça com medo. Faça com certeza. Diga com firmeza: aplico o sangue de Cristo sobre esta área. Reivindico o que Jesus conquistou por mim. E declaro que nenhuma maldição pode operar aqui. Mas atenção, o sangue deve ser aplicado com intenção. Não é automático, não é mágico, é espiritual. E você é quem deve ativá-lo com fé. Assim como no Egito, os israelitas colocaram o sangue nos batentes de suas casas para que o anjo da morte não entrasse. Você também deve aplicar o sangue conscientemente sobre sua mente, sobre seu corpo, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre suas gerações. Toda a área que você apresentar sob o sangue fica protegida, selada, separada do alcance do inimigo. E não se esqueça, o sangue também renova sua aliança com Deus. Toda vez que você o invoca com fé, está lembrando ao céu e à terra que você pertence ao reino, que está sob uma nova aliança, não de condenação, mas de graça. Que você já não caminha sob antigas maldições, mas sob a bênção de Abraão, que veio por meio de Cristo. Esse sangue não apenas te lembra quem você é, também lembra ao inimigo quem já não tem mais poder sobre você. Por isso eu te digo hoje, o sangue de Jesus é seu certificado de liberdade. Assim como um documento legal liberta um escravo, o sangue de Cristo assinou sua carta de liberdade eterna. Você já não é propriedade do passado, não está à mercê de padrões sombrios. Você não é o resultado de maldições familiares. Você é redimido e pode provar isso. Como? Mostrando seu passaporte, o sangue. Quando o inimigo vier para te acusar ou atormentar, mostre o selo. Diga: estou coberto pelo sangue. Aqui você não pode tocar, aqui você não entra, aqui mora alguém que pertence a Cristo. Então ore, declare, aplique, creia e, acima de tudo, viva cada dia sabendo que há um sangue que te cobre, que te protege, que te respalda e que continua gritando do céu: livre, perdoado, redimido, intocável. Porque quando você ativa o poder de Jesus com oração e aplica seu sangue com fé, toda maldição que te atormentava cai, e cai para sempre. Número 6. Quebrando correntes geracionais. E se eu te dissesse que você pode ser o primeiro livre da sua linhagem, que mesmo tendo nascido em uma história marcada por dor, escassez, doenças, infidelidades ou violência, você pode ser aquele que rompe com tudo isso e inicia algo completamente novo? Deus não te colocou na sua família por acaso. Ele te colocou como interruptor, como ponto de ruptura, como o elo que quebra a maldição e ativa a bênção. Êxodo 34, 6 e 7 diz claramente: Deus é misericordioso e fiel, tardio em irar-se e grande em amor. Sim, ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração, mas sua misericórdia vai até 1000 gerações. Isso significa que o que Deus quer fazer com você é 1000 vezes mais forte do que aquilo que o inimigo tentou fazer com seus antepassados. As correntes geracionais existem. Você as vê nos padrões que se repetem continuamente: homens que abandonam seus lares, mulheres que sofrem violência, doenças hereditárias que passam como uma herança silenciosa, vícios que não começaram com você, mas terminaram dominando sua vida. E alguém pode pensar: minha família é assim, então eu sou assim. Mas Deus te diz: não.
Assim você era. Mas hoje, em suas mãos, está o poder de mudar tudo. Porque em Cristo, todo aquele que crê é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E se passaram, então não tem mais poder legal para permanecer. Você pode ser esse primeiro livre, aquele que decide, com a ajuda de Deus, romper com aquilo que tem contaminado sua linhagem. Não com força humana, mas com a autoridade do céu. Não por emoção, mas por revelação. E quando você se levanta nessa revelação, não é só você que se liberta. Os que vêm depois de você também são libertos. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, até mesmo seus pais podem começar a experimentar liberdade quando você assume seu lugar como intercessor geracional. Deus está procurando alguém em cada família. Alguém que diga basta. Alguém que não repita a história, mas que escreva uma nova. Alguém que ore, que se arrependa, até mesmo por pecados que não cometeu pessoalmente, mas que abriram portas no mundo espiritual. Porque quando você reconhece que houve desobediência nas gerações passadas e decide caminhar em obediência, está fechando portais espirituais, está cancelando pactos antigos, está quebrando legalidades que o inimigo usou para operar na sua árvore genealógica. Mas atenção, essas maldições não se quebram sozinhas. Elas não desaparecem com o tempo. Você precisa confrontá-las, precisa orar com intenção, com palavras específicas, com autoridade, precisa declarar: em nome de Jesus, eu cancelo toda a maldição geracional de escassez, de enfermidade, de fracasso, de abandono, de depressão. Eu a quebro hoje. Pelo sangue de Cristo, declaro que ela não tem mais acesso à minha vida, nem à vida dos meus. Isso é exercer sua autoridade como herdeiro do reino. E não se trata apenas de orar. Trata-se também de viver de forma diferente, porque cada ato de obediência que você faz hoje cancela uma desobediência do passado. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar rancor, cada vez que decide dar em vez de reter, cada vez que escolhe a verdade em vez da mentira, você está curando sua linha. Está construindo um novo padrão, um que agora transmite bênção em vez de maldição. Imagine o que acontecerá quando seus filhos olharem para você e não repetirem suas feridas, mas a sua cura. Quando seus netos viverem livres daquilo que você venceu. Quando outros da sua família, ao te verem, comecem a buscar o mesmo que você encontrou em Jesus. Porque sua liberdade é uma semente. E toda semente tem poder de multiplicação. O que você conquista hoje em oração será herança espiritual amanhã. Essa é a graça geracional de Deus. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer usar sua decisão de fé para abençoar 1000 gerações depois de você. E há algo ainda mais profundo. Quando você é curado, não apenas liberta os que vêm, também honra os que passaram. Talvez seus pais não soubessem como quebrar essas correntes. Talvez seus avós não conheceram a Cristo. Talvez ninguém na sua família tenha entendido que existe um mundo espiritual real que precisa ser enfrentado com armas espirituais. Mas você entendeu. E quando você se levanta, não apenas fecha portas, também restaura o legado. Também limpa a história. Também dignifica o sobrenome que você carrega. Você é o elo que pode mudar toda uma linhagem. Não porque é forte, mas porque é obediente. Não porque é perfeito, mas porque está disposto. Deus não está procurando heróis. Ele está procurando corações. Corações dispostos a interceder, a perdoar, a reconhecer, a romper, a construir. Porque quando você ativa o poder de Jesus com oração e declara sua liberdade em seu nome, aquela maldição que atormentou sua família por gerações se quebra. Hoje, você pode ser esse primeiro livre, aquele que Deus olhou desde o princípio e disse: por meio dele, por meio dela, trarei restauração. Aquela pessoa que o inferno temia que despertasse. Mas você já despertou, já sabe que há algo mais. E agora,
Em nome de Jesus, comece a caminhar como alguém que foi escolhido para mudar a história. Ore com autoridade, viva com propósito e não olhe para trás. Porque o que você decidir hoje em fé será a bênção que amanhã cobrirá gerações inteiras. Número 7. A palavra como espada. Existe uma arma que não falha, que não enferruja, que não se desgasta e que corta com precisão cirúrgica tudo o que Deus não plantou na sua vida. Essa arma é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela não é um texto antigo, nem um conjunto de frases bonitas. É a voz do céu, o fio do Espírito e a ferramenta mais poderosa que você pode empunhar para quebrar as maldições que te atormentam. Quando você toma um versículo e o declara com fé, não está recitando poesia, está liberando decretos celestiais. Cada promessa bíblica é uma sentença de libertação sobre sua vida. É como se o céu dissesse: isto é o que eu, seu pai, já decidi sobre você. E quando você declara em voz alta, sua voz se transforma em eco da voz de Deus, trazendo ordem onde havia caos, trazendo vida onde havia morte, trazendo verdade onde o inimigo plantou mentiras por gerações. A palavra tem vida própria, não é apenas letra. Ela está viva pelo poder do Espírito Santo. E o mais poderoso é que ela mesma revela o que está escondido. Sabe por que muitas maldições permanecem por tanto tempo em uma vida? Porque estão ocultas sob camadas de justificativas, medo e ignorância. Mas a palavra vai direto ali. Parte alma e espírito. Discernir intenções. Expõe o que parecia normal, mas não era. Você não pode cortar o que não consegue ver. Por isso precisa da espada do Espírito, para que ela revele quais raízes estão operando em sua alma que Deus não plantou. E aqui está o ponto central. Você não pode lutar contra maldições com uma espada cega. Não basta ter uma Bíblia. Você precisa conhecê-la, precisa meditar nela, precisa confessá-la. Porque quanto mais tempo você passa com a palavra, mais afiada se torna a sua espada espiritual. Cada passagem que você memoriza, cada promessa que abraça, cada verdade que faz sua, se transforma em uma lâmina afiada que o inimigo não consegue resistir. Não subestime o poder de declarar um versículo em meio à tempestade. Isso pode mudar tudo. Há maldições que não respondem às suas lágrimas, mas que se rendem diante da palavra. Porque há maldições que operam como vírus escondidos no seu sistema espiritual, e só a palavra penetra até o ponto exato onde estão escondidas. E quando entra, corta. Corta a mentira, corta o medo, corta a maldição. Por isso Jesus, quando foi tentado no deserto, não respondeu com emoções nem com argumentos. Ele respondeu com a Escritura. Está escrito, ele disse. E cada vez que pronunciava a palavra, o inimigo recuava. Você pode fazer o mesmo. Não importa há quanto tempo uma maldição está ativa na sua vida. Quando você pega a espada e a usa, algo se quebra. Por exemplo, se a sua vida inteira você ouviu vozes internas dizendo que você não vale nada, pode declarar: sou feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Se você viveu debaixo de ruína financeira, declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Se vem de gerações marcadas por doenças, diga: pelas suas pisaduras fui curado. Isaías 53:5. Cada declaração é um corte, um golpe preciso que separa o que é de Deus do que não é. A palavra também expõe o que está dentro de você. Às vezes o problema não é externo, mas interno. Intenções, pactos, pensamentos enraizados que alimentam a maldição sem que você perceba. Mas quando você medita na palavra, ela age como um espelho. Você não vê apenas o inimigo, você se vê. Vê onde permitiu raízes de amargura, idolatria ou conformismo, e ali também a palavra corta. Porque ela não é apenas espada para lutar para fora, é bisturi para curar por dentro.
E não se esqueça, quando você confessa a palavra em voz alta, está criando uma atmosfera. Ambientes espirituais são formados por palavras. Quando você fala medo, o medo se fortalece. Mas quando você fala a palavra, a atmosfera muda, fica limpa, se alinha, torna-se inabitável para maldições. Porque onde há verdade revelada, a mentira não pode operar. E toda maldição se sustenta em mentiras. Por isso, declarar a palavra é uma estratégia de guerra espiritual. Não apenas te alimenta, ela te defende, te cobre, te liberta. A palavra de Deus também te ajuda a discernir o que é natural e o que é espiritual. Nem tudo que você vive de difícil é uma maldição. Às vezes é apenas parte da vida. Mas quando é espiritual, a palavra revela. Ela te incomoda, te desperta, abre seus olhos. E então você pode orar com precisão, declarar com autoridade e agir com sabedoria. Essa é a função de uma espada bem usada. E o mais impactante é isto. Quando você fala a palavra com fé, é como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Sua voz se torna a voz do céu. E todo o reino das trevas reconhece esse som. Porque não é sua força, é a autoridade dele na sua boca. E quando isso acontece, as maldições tremem, porque elas sabem que o Verbo eterno, a palavra feita carne, está sendo proclamada novamente. E onde sua palavra é proclamada, há libertação. Então pegue sua espada, não a deixe guardada. Arme-se, declare, corte, e observe como dia após dia, palavra após palavra, maldição após maldição começa a cair. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E quando você a ativa com oração, ela ativa o poder de Jesus na sua vida. Número 8. Jejum e oração poderosa. Existem maldições que não se quebram apenas com palavras. Há correntes que não se rompem com uma oração leve ou um pensamento positivo. Existem demônios, como disse Jesus em Marcos 9:29, que não saem senão com oração e jejum. Isso significa que há níveis de resistência espiritual que exigem uma resposta igualmente profunda, igualmente radical, igualmente determinada. E se você tem lutado contra uma maldição que parece resistir a tudo, hoje Deus te diz: é hora de subir de nível, é hora de combinar sua oração com jejum, porque essa combinação ativa um poder que as trevas não conseguem resistir. O inimigo não permanece onde não tem direito, mas muitas vezes esse direito está enraizado em gerações, em feridas antigas, em pactos não confessados, em hábitos mantidos por anos. E quando essas raízes estão profundamente enterradas, não basta apenas declarar. Você precisa cavar fundo, precisa ir ao Espírito, e é aí que entra o jejum. Porque jejum não é castigo, é estratégia, não é religiosidade, é autoridade. É a linguagem do Espírito que diz: estou tão determinado a ser livre que estou disposto a negar meu corpo para focar minha alma e meu espírito em Deus. E essa decisão move os céus, acelera respostas, rompe ciclos, remove o véu que te impede de ver com clareza. Quando você jejua, não está apenas deixando de comer. Está dizendo: Senhor, eu quero mais de ti do que de qualquer outra coisa. O jejum silencia o barulho da carne. Diminui o volume dos desejos humanos para que o discernimento espiritual se intensifique. Muitas vezes você não enxerga a maldição porque está cercado de distrações. Mas quando jejua, sua visão se limpa, seu espírito se aguça, seu discernimento se afina. E é nesse lugar que você pode identificar com clareza qual porta está aberta, qual raiz ainda está viva, qual pensamento está alimentando aquela maldição. E então você corta com precisão. O jejum amplifica sua oração. É como se você colocasse fogo no incenso que sobe ao céu. É intensidade espiritual, é urgência, é determinação. E isso não passa despercebido no reino espiritual. Quando você jejua e ora, o inferno sabe que algo está se movendo. Sabe que você está indo além do superficial.
Sabe que você não é mais alguém distraído, morno ou passivo. Você é alguém disposto a pagar o preço pela sua liberdade. E isso ativa respostas. Isso quebra resistências. Isso empurra muralhas espirituais que estavam de pé há anos. Lembre-se de que o próprio Jesus estabeleceu essa verdade. Há situações que não mudam senão com oração e jejum. Não é que o jejum obrigue Deus a agir. É que o jejum te posiciona para receber com mais poder aquilo que Deus já quer fazer. É uma ferramenta de alinhamento. Quanto mais você enfraquece a carne, mais o espírito se fortalece. E quando seu espírito está forte, sua fé cresce. Sua autoridade se ativa, seu discernimento se abre. E é aí que você ora, não apenas por necessidade, mas com convicção. O jejum também quebra fortalezas mentais. Muitas maldições se alimentam de pensamentos falsos. Eu não tenho valor, nunca vou sair disso, isso faz parte de mim. Mas quando você jejua, sua mente é renovada. Você começa a ver as coisas como Deus vê. Começa a crer no que Ele diz sobre você. E isso é vital, porque a fé não opera onde há mentira. O jejum desativa essas mentiras internas e te permite acessar uma fé mais pura, mais eficaz, mais poderosa. Além disso, o jejum é uma expressão de humildade. É uma maneira prática de dizer: Senhor, eu não confio na minha força, eu confio na Tua. Não me apoio na minha estratégia, eu me rendo à Tua vontade. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando você se humilha em jejum, essa graça se ativa. E essa graça não é apenas consolo emocional, é poder espiritual, é respaldo celestial, é unção que quebra jugos. E não podemos esquecer, o jejum gera fome espiritual. Quanto mais você jejua, mais fome você sente, mas não apenas física. Você percebe que quer mais de Deus, que precisa mais, que o que é terreno já não te satisfaz. E essa fome atrai a presença dele, atrai seu poder, sua glória. Porque Deus enche aqueles que têm fome. Ele responde àqueles que o buscam com todo o coração. E quando sua presença se manifesta, nenhuma maldição pode permanecer. Seu jejum é seu sacrifício pessoal pela sua liberdade. Assim como Jesus deu a vida para que você fosse livre, seu jejum é o seu ato de entrega que diz: valorizo tanto minha liberdade que estou disposto a me incomodar, a interromper minha rotina, a quebrantar minha carne para ativar o eterno. Não é castigo, é guerra, não é sofrimento, é redenção, não é perda, é investimento. Hoje, se há maldições que têm resistido por anos, se você já orou e parece que nada mudou, se você se sente preso em ciclos que não se encerram, este é o chamado. Suba de nível, entre em jejum. Combine sua oração com esse ato profundo de entrega, porque essa mistura é dinamite espiritual. E quando é ativada, não há maldição que possa resistir. Jesus já te deu o exemplo. Você só precisa seguir, porque hoje, se você decidir jejuar e orar com fé, ativa o poder de Jesus e quebra toda a maldição que te atormenta, e faz isso para sempre. Número 9. Confissão e arrependimento. Existem portas que você mesmo abriu sem perceber. E são essas portas que, muitas vezes, mantêm ativas as maldições que hoje te atormentam. Mas aqui está a boa notícia. A mesma chave que abriu essas portas também pode fechá-las. E essa chave se chama confissão e arrependimento. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não diz alguns pecados, nem se você se comportar bem depois. Diz, Ele é fiel. A fidelidade dele é maior do que o seu erro, mas ele precisa da sua confissão. Precisa que você coloque em palavras o que tem calado, porque o que não é confessado permanece, e o que permanece contamina. O pecado oculto é o terreno favorito do inimigo, é seu refúgio legal. É o esconderijo onde ele pode operar sem ser detectado. Mas quando você o nomeia, quando o traz à luz,
quando diz ao céu e à terra: sim, eu fiz isso, mas não quero mais carregar isso comigo. Esse pecado perde poder, porque a confissão rompe o acordo. O pecado não é apenas uma ação, é um pacto espiritual. E todo pacto que não é rompido permanece. Mas quando você confessa com o coração e não apenas com os lábios, está assinando o cancelamento desse contrato espiritual com as trevas. E isso fecha a porta que o inimigo usava para entrar. Mas atenção, confessar não é suficiente se não vier acompanhado de arrependimento. E arrepender-se não é apenas sentir-se mal. Arrepender-se é mudar. É tomar uma decisão interior de abandonar o pecado e caminhar na direção oposta. Muitos confessam e continuam fazendo o mesmo. Isso não quebra maldições, apenas alivia a culpa momentaneamente. Mas o arrependimento genuíno fecha a porta completamente. É dizer a Deus: não quero apenas que me perdoes, quero ser diferente, quero caminhar em santidade, quero viver em obediência. E quando isso acontece, o céu responde. A graça é derramada e as maldições começam a cair uma a uma. A limpeza interior libera poder exterior. Talvez você esteja orando há tempo por libertação, por cura, por mudanças, mas sente que nada se move. Pergunte a si mesmo: há algo que ainda não confessei? Há algo que mantenho nas sombras? Porque uma consciência suja enfraquece sua autoridade espiritual. Mas quando sua alma está limpa, quando você confessa aquilo que te prendia, algo se ativa dentro de você. A fé flui com mais força, a autoridade se estabelece e o inimigo já não pode resistir. E aqui quero te dizer algo profundo. Você pode confessar também pela sua família. Você pode se colocar na brecha, como fez Neemias, como fez Daniel. Eles confessaram seus pecados e os do povo. E essa confissão geracional quebrou ciclos. Se você sabe que há pecados na sua linhagem familiar que abriram portas, feitiçaria, idolatria, infidelidade, pactos ocultos, você pode dizer hoje: Senhor, em nome de Jesus, confesso a maldade dos meus antepassados e peço que feches essa porta pelo poder do teu sangue. Essa oração tem um eco eterno e pode mudar não apenas o seu presente, mas o seu legado. É importante que você saiba: quanto maior a resistência para confessar algo, mais poder aquele pecado tem. Se existe uma área da sua vida que parece impossível de expor, se há uma lembrança que te causa vergonha a ponto de nunca querer mencioná-la, é ali que provavelmente se esconde uma fortaleza demoníaca. Mas Deus não te pede confissão para te humilhar, Ele te pede para te libertar. Ele já sabe o que você fez. Não precisa da sua confissão para saber. Precisa dela para que você possa soltar. Porque enquanto você não verbaliza, isso continua na alma como uma raiz oculta que alimenta maldições, tormentos, bloqueios e estagnações. E não esqueça do poder da confissão específica. Não diga apenas: Senhor, perdoa-me por tudo. Isso é geral. Isso não corta com precisão. Diga: Senhor, confesso meu orgulho, minha luxúria, minha inveja, minha desobediência, meu ressentimento, meu pacto oculto, minha participação no oculto, minha aliança com o impuro. Quanto mais específico você for, mais específico será o corte espiritual. E quando o corte é preciso, a libertação também é. Há momentos, inclusive, em que Deus te chamará para uma confissão pública. Nem sempre, mas há pecados que só se quebram completamente quando são confessados diante de testemunhas, porque o que é exposto é curado, e o que é curado perde o poder sobre você. Talvez isso te assuste, mas o que deveria realmente te assustar é manter essa porta aberta por medo do que os outros vão pensar, porque maldições não param por orgulho, elas param com a verdade. Hoje, Deus está te entregando uma chave mestra. E essa chave se chama confissão genuína. Não para te condenar, mas para te libertar. Não para te envergonhar, mas para te restaurar.
Assim como uma única chave pode abrir muitas fechaduras, sua confissão pode destravar múltiplas áreas da sua vida que estavam travadas: finanças, relacionamentos, saúde, propósito, paz. Tudo pode começar a se alinhar quando você se atreve a confessar e se arrepender de verdade. Este é o momento. Não continue escondendo o que está te destruindo. Não continue alimentando com seu silêncio aquilo que Deus quer destruir com sua luz. Confesse, arrependa-se e feche hoje mesmo as portas que mantiveram ativas as maldições que te atormentam. Porque quando você faz isso com sinceridade, o sangue de Jesus entra. E quando o sangue dele entra, não sobra nada que possa resistir. Tudo muda, tudo se limpa, tudo se restaura, tudo se liberta. Hoje pode começar a sua verdadeira liberdade. Basta abrir a boca e liberar a alma. Número 10. A fé que move montanhas. Existem montanhas espirituais que não se movem com gritos, nem com lágrimas, nem com esforço humano. Existem correntes que não se rompem apenas com boas intenções ou desejos de mudança. Existem maldições tão profundas, tão antigas, tão enraizadas, que só se quebram com uma fé verdadeira, ativa e específica. Jesus foi claro em Marcos 11, versículos 23 e 24. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso não é uma metáfora poética, é uma estratégia espiritual, é uma chave divina. Porque fé não é apenas um sentimento bonito, é uma força viva, uma certeza interior que conecta sua oração ao poder de Deus. E é esse poder que quebra toda a maldição que hoje te atormenta. Sua fé determina o tamanho da sua libertação, não o tamanho do problema, não o poder do inimigo, mas o nível de fé com que você enfrenta as trevas, porque a fé é como uma alavanca espiritual. Quanto maior sua fé, maior a força liberada do céu. E essa fé não depende do que você vê, mas do que você crê. Não se trata de tudo parecer bem. Trata-se de você crer que Deus pode agir, mesmo quando tudo parece estar contra. Essa é a fé que quebra maldições. Aquela que se firma e declara: não importa o que diz minha história, eu sei o que disse meu Deus. E quando você ora assim, sua oração se transforma em martelo, em espada, em fogo, porque a fé transforma palavras em armas poderosas. Jesus falou de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequena, mas tão viva, tão simples, mas tão explosiva, porque não se trata de ter uma fé enorme, e sim uma fé genuína, uma fé pura, uma fé sem dúvida, e esse pequeno grão é capaz de mover montanhas. Sabe o que são essas montanhas hoje? São esses ciclos de dor que não terminam, são esses padrões familiares que se repetem, são essas maldições que carregam sua mente, seu corpo, seus relacionamentos. Mas hoje, se você tiver fé, mesmo que pequena, essa fé pode ordenar à montanha que se mova, e ela se moverá, porque a fé não fica calada, a fé fala, e quando fala com certeza, o mundo espiritual obedece. É importante entender que a fé não cria o poder, ela o ativa. O poder já está disponível, já foi depositado no nome de Jesus, já foi comprado na cruz, mas só se manifesta na sua vida quando você decide crer. É como uma luz, está pronta para acender, mas precisa que alguém aperte o interruptor. Sua fé é esse interruptor, é a mão que liga o sobrenatural. E quando você ora, quando se alinha com o poder do céu e declara pela fé, o poder de Deus começa a fluir, começa a desfazer pactos ocultos, a romper correntes espirituais, a libertar sua mente, sua alma, seu corpo,
Porque Deus não está limitado, Ele está esperando sua fé para se manifestar. E aqui está um dos segredos mais poderosos. Jesus disse que quando você orar, deve crer que já recebeu. Não que receberá, mas que já tem. A fé vive no presente. Ela não diz quando acontecer, ela diz já aconteceu, mesmo que eu ainda não veja. E sabe o que acontece quando você ora assim? A maldição perde o poder, porque o inimigo se alimenta da dúvida, do medo, da insegurança. Mas quando você ora crendo que já foi livre, seu espírito se alinha com a verdade do céu, e essa verdade quebra toda a prisão do inferno. Sua confissão de fé é sua declaração de guerra espiritual. O que sai da sua boca enquanto ora determina seu nível de autoridade. Se você ora com medo, as maldições não se abalam. Mas se ora com fé, com convicção, com identidade de filho ou filha de Deus, o mundo espiritual se move. Porque você não está apenas falando, você está ordenando, está ativando leis espirituais, está cancelando pactos com palavras carregadas de autoridade. Por isso, cuide do que declara, porque sua boca tem poder para liberar ou para travar. Declare fé, declare liberdade. Declare que, em nome de Jesus, todo jugo é quebrado, toda maldição cai, toda mentira é desfeita. E não se esqueça disso, a fé cresce quando é alimentada. Você não pode esperar ter uma fé que move montanhas se não a nutre com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, busque promessas específicas, declare-as, memorize-as, use-as em oração como espadas afiadas. E toda vez que sentir dúvida, volte à palavra. Repita o que Deus disse, porque o que Ele diz tem mais autoridade do que o que você sente. E quando a fé está bem alimentada, ela permanece firme, mesmo no silêncio, mesmo na espera. Porque ela sabe que o que foi prometido chegará. A dúvida é o inimigo silencioso da oração. É como um freio espiritual. Você pode orar por horas, mas se no coração há dúvida, está enviando sinais confusos. É como pedir a Deus com a boca e cancelar com o pensamento. Mas a fé é coerente. Ela pede e espera, declara e age, porque fé também é ação. Fé sem obras é morta. Se você já orou por sua libertação, então haja como livre, caminhe como livre, decida como alguém que já foi restaurado. Porque isso mostra ao céu que sua fé é real. E isso acelera a resposta. Lembre-se, toda vez que você ora com fé, está acumulando poder espiritual. Mesmo que não veja resultados imediatos, algo está se movendo. Cada oração é uma gota na taça da libertação. E quando essa taça se enche, a resposta cai. A resistência quebra, a porta se abre. Por isso, não desista, não pare. Sua fé está agindo, mesmo que você ainda não perceba. Hoje, sua fé pode ser a chave mestra, aquela que abre todas as áreas da sua vida onde o inimigo colocou o cadeado, onde a maldição se instalou, onde a dor se repetiu por gerações. Mas se hoje você decidir orar com fé, confessar com fé e agir com fé, verá o que antes parecia impossível, porque não é sua força. É sua fé no nome que está acima de todo nome, Jesus. Ele já venceu. Você só precisa crer e ativar. Porque hoje, se fizer isso, nenhuma maldição poderá resistir. Tudo o que estava fechado vai se abrir. Número 11. Resistir ao diabo. Existem batalhas que não se vencem com esforço físico, nem com argumentos humanos, nem com gritos de desespero. Existem guerras espirituais que só são vencidas quando você decide deixar de ser vítima e começa a exercer a autoridade que lhe foi dada. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo não é simbólico. É uma instrução precisa, um mandamento com uma promessa. Se você se submeter a Deus e resistir corretamente, o diabo não tem outra opção. Ele tem que fugir. Mas essa ordem não é casual. O primeiro passo é a submissão.
Submeter-se a Deus não é simplesmente dizer eu creio nele, é obedecê-lo, é colocar sua vida sob seu senhorio, é renunciar à sua vontade para abraçar a dele. A verdadeira autoridade espiritual nasce da obediência. Você não pode repreender aquilo que secretamente ainda abraça. Não pode amarrar o inimigo enquanto acaricia o pecado. Por isso, sua submissão é o que legitima sua autoridade. Quanto maior a obediência, maior o respaldo. Quanto maior a entrega, maior o poder operacional. O diabo não teme suas palavras se sua vida está desconectada de Deus. Mas quando um coração submisso fala, o inferno treme. Resistir ao diabo não é se esconder, nem ignorá-lo, nem desejar que ele vá embora. Resistir é confrontá-lo ativamente. É se manter firme quando ele sussurra mentiras. É dizer não quando ele lança tentações. É declarar a verdade quando ele semeia confusão. Resistir é um verbo ativo. Implica movimento, decisão, autoridade. E essa autoridade não vem de você, vem de Cristo em você. Por isso a chave não está na sua força, mas na sua posição. O inimigo não foge do seu nome, ele foge do nome que você representa. Por isso é vital que você se lembre de quem é. Você é filho de Deus, é coerdeiro com Cristo, está assentado com Ele em lugares celestiais. Quando você se apresenta com essa identidade, não fala a partir do medo, fala a partir do trono. Agora, há algo que você precisa entender com clareza. Você não pode resistir ao diabo enquanto mantém portas abertas à sua influência. Não pode expulsá-lo da sua vida se, todos os dias, dá a ele acesso com suas decisões. A resistência eficaz começa com arrependimento genuíno, com renúncia real às obras da carne, com uma decisão radical de romper com aquilo que contamina. Porque não se pode expulsar o que se guarda em segredo. A autoridade flui quando há integridade. E é a integridade que respalda suas palavras no mundo espiritual. Resistir ao diabo também significa constância. Não é um evento isolado, é um estilo de vida. Cada dia, cada pensamento, cada decisão é um ato de resistência ou de rendição. Não basta resistir uma vez e depois baixar a guarda. O inimigo é persistente, mas você pode ser mais. Cada vez que você diz não à tentação, está fortalecendo seu espírito. Cada vez que escolhe a verdade em vez da mentira, está firmando sua posição. E essa firmeza sustentada é o que faz o inimigo recuar, porque ele não resiste a um crente decidido, constante e cheio do Espírito Santo. Você também precisa saber que sua autoridade tem limites estabelecidos por Deus. Não se trata de sair gritando com o diabo por emoção ou tradição religiosa. Sua autoridade está sujeita à palavra. Não se baseia no seu grito, mas no seu fundamento. Não se trata de repreender sem direção, mas de exercer sua autoridade sob a cobertura do céu. Porque quando você está alinhado com Deus, o céu respalda sua voz. Mas quando age por impulso, sem cobertura, sem discernimento, pode estar lutando sozinho. E isso é perigoso. Por isso é tão importante estar cheio da palavra, da oração, da comunhão com o Espírito. E falando em armas, você não luta essa guerra com as suas mãos. Suas armas não são carnais, são poderosas em Deus. É a palavra que sai da sua boca. É a oração que eleva seu espírito. É o nome de Jesus que tem toda a autoridade. Quando você resiste usando essas armas, não está apenas pedindo para o inimigo ir embora. Você está ordenando, está estabelecendo limites, está marcando território espiritual. E ele reconhece isso, ele sabe, ele respeita, porque não é sua força que o faz recuar, é a autoridade que você carrega quando está alinhado com Deus. Quando você resiste corretamente, o diabo foge. Ele não discute, não negocia, não fica para observar. F-O-G-E. Porque reconhece que perdeu espaço, que perdeu influência, que perdeu acesso. E essa fuga não beneficia apenas você, protege sua família, seu ambiente, seu círculo.
Porque um crente que sabe resistir cria uma atmosfera espiritual diferente. Levanta um escudo de fé que cobre outros ao redor. Por isso é tão importante que você compreenda o poder que tem. Não é um poder emprestado, é um poder delegado e foi dado para ser exercido, não escondido. Resistir ao diabo é como exercer sua cidadania espiritual. Assim como um cidadão tem direitos e responsabilidades, você também os tem no reino. Você tem o direito de ser livre, mas também a responsabilidade de manter essa liberdade. E essa responsabilidade se chama resistência, se chama discernimento, se chama santidade. Porque cada vez que você decide caminhar em obediência, está honrando sua cidadania celestial. Está dizendo: eu não pertenço às trevas, pertenço à luz. Hoje Deus te diz: pare de viver na defensiva, pare de correr, pare de agir como se já estivesse derrotado. Você tem autoridade, você tem armas, você tem respaldo. Só precisa usar o que já foi dado a você. E quando fizer isso, verá como toda a maldição que te atormentava começa a se quebrar. Porque quando você resiste corretamente, o inimigo não tem outra opção. Ele tem que fugir. Número 12. Adoração na guerra espiritual. Às vezes pensamos que a guerra espiritual se vence com palavras fortes, com estratégias complexas ou com uma fé que não vacila. E embora tudo isso tenha seu lugar, existe uma arma que muitos esquecem, uma arma que confunde completamente o inimigo, que quebra os esquemas do inferno e libera o poder celestial, a adoração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22, vemos como Josafá, em meio a uma ameaça militar massiva, colocou cantores à frente do exército. Sim, ele não colocou os soldados mais fortes, nem os estrategistas, nem os que portavam armas. Ele colocou adoradores. Por quê? Porque a adoração precede a vitória. Porque quando você decide exaltar a Deus antes de ver o milagre, está posicionando seu espírito acima da batalha. Adorar quando tudo vai bem é fácil, mas adorar quando a maldição ainda parece ativa, quando o problema ainda está presente, quando a dor ainda não se foi, isso é um ato de fé poderosa. Cada vez que você levanta suas mãos em meio à dor, cada vez que canta mesmo com a alma ferida, cada vez que decide dizer: Deus, Tu és bom, enquanto o inimigo sussurra que tudo está perdido, você está ativando o poder de Jesus de uma maneira que as trevas não conseguem resistir. Porque sua adoração se transforma em uma declaração espiritual. Você está dizendo que seu Deus é maior do que a maldição que o atormenta. E não é apenas uma expressão emocional. A verdadeira adoração libera o poder sobrenatural de Deus na sua situação. É como uma chave que abre portas que estavam trancadas. Sua voz, seu canto, seu louvor não são sons vazios. São códigos espirituais, são instrumentos de guerra. Quando você adora, está chamando o céu para intervir. Está abrindo espaço para Deus agir. E Ele nunca ignora uma adoração genuína. Não se trata de performance, se trata de coração. Um coração rendido em adoração é um lugar onde Deus habita com poder. E quando Ele habita, as correntes se quebram. Os demônios não suportam a adoração genuína. Eles podem resistir a gritos religiosos, podem tolerar declarações sem fé, mas não conseguem permanecer onde há uma atmosfera saturada de adoração verdadeira. Porque a adoração não apenas honra a Deus, também envenena o ambiente espiritual para as trevas. É como se cada palavra que você pronuncia do fundo da alma liberasse fogo espiritual que consome toda a escuridão ao redor. A atmosfera muda, o peso é levantado, a pressão espiritual se rompe, porque o inimigo não pode coexistir com uma presença gloriosa, e a adoração atrai essa presença. Adorar também é um ato de alinhamento espiritual. Quando você adora, está reconhecendo a supremacia de Deus acima de toda situação, acima de todo espírito, acima de toda maldição. É como assinar um contrato no mundo espiritual.
declarando que Deus tem a última palavra. Essa declaração não é simbólica, tem poder legal, tem validade nos céus. Quando você diz, Senhor, Tu és meu rei, Tu tens o controle, está desativando o acesso do inimigo. Porque onde Cristo reina, o inferno não pode governar. Além disso, a adoração muda sua perspectiva. Quanto mais você adora, menos atenção você dá ao problema. Quanto mais você exalta a Deus, menor se torna seu medo. A adoração reposiciona seu olhar, faz você enxergar o eterno, o verdadeiro, o imutável. E quando seu foco muda, sua fé se fortalece. E quando sua fé cresce, sua autoridade espiritual se ativa. É uma cadeia de transformação que começa simplesmente adorando, dizendo, mesmo que eu não veja nada, eu sei quem Tu és. Mesmo que eu não entenda tudo, eu confio em Ti. E há algo ainda mais profundo. A adoração sincroniza seu coração com o céu. Existe uma frequência espiritual, um ritmo, um som que só é percebido quando se adora. E nesse ambiente celestial, as maldições perdem força. Porque as maldições se sustentam na carne, no medo, no pecado. Mas a adoração eleva seu espírito acima de tudo isso. Conecta você com a essência do céu. E nessa frequência não há espaço para o ataque. Porque você está coberto, porque você está envolto na glória de Deus. A Bíblia também nos mostra que a adoração ativa anjos guerreiros. Existem momentos em que você está adorando no seu quarto, na sua igreja, no carro, e você não vê, mas no mundo espiritual, exércitos celestiais estão se movendo a seu favor. Anjos que respondem à adoração. Anjos que se mobilizam quando o nome de Deus é exaltado. Sua adoração não produz apenas paz interior, ela produz guerra espiritual a seu favor, e essa guerra traz libertação. Muitas vezes, as maldições persistem porque o ambiente não muda. Elas se alimentam da tristeza, do desânimo, do ódio, do pecado. Mas quando você começa a adorar, esse ambiente é purificado. É como se você entrasse com incenso no lugar mais escuro. Tudo começa a ter um aroma diferente. Tudo começa a vibrar em outra dimensão. E o que antes estava confortável na sua vida começa a se incomodar. As correntes invisíveis se esticam, resistem e se rompem, porque a adoração quebra atmosferas. E quando a atmosfera muda, tudo muda. E não se esqueça, sua adoração também tem o poder de revelar. Assim como um detector de metais traz à luz o que está enterrado, a adoração revela o que estava oculto espiritualmente. Maldições escondidas, padrões espirituais que você nunca percebeu, pensamentos contaminados que passavam despercebidos, de repente ficam expostos. Porque a luz da presença de Deus revela o que precisa ser curado, quebrado, renunciado. E isso é um presente. Porque você não pode romper o que não pode ver. Mas quando você adora, o invisível se torna evidente. E o que é evidente, você pode confrontar. Hoje, Deus te diz, não subestime o poder da sua adoração. Não a reserve para os domingos, nem para os momentos bonitos. Adore em meio à tempestade. Adore quando tudo estiver tremendo. Adore quando você se sentir fraco. Porque cada vez que você adora, está ativando o poder de Jesus. Está liberando sua autoridade na sua vida, está fazendo a escuridão recuar e está quebrando maldições que talvez te atormentavam há anos. Adore, e você verá como o céu luta por você. Número 13. Perseverar até quebrar maldições. Existem maldições que não se quebram com uma única oração. Há correntes que não cedem na primeira tentativa. E não é porque Deus não escuta, mas porque existem processos espirituais que exigem pressão constante, fé sustentada, uma perseverança que se recusa a desistir. Jesus ensinou isso claramente em Lucas 18, quando contou a parábola da viúva persistente. Uma mulher que não tinha poder nem influência, mas que tinha algo que o céu honra profundamente: persistência.
Ela não parou até receber justiça. E Jesus disse: E acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Essa é a mensagem. Clamar sem cessar é a estratégia que ativa a justiça divina. Algumas maldições são antigas, foram alimentadas por anos, por gerações, criaram raízes profundas e não vão ceder com uma oração superficial. Requerem pressão espiritual acumulada, exigem que você ore hoje e também amanhã, que continue orando mesmo sem ver resultados, que não interprete o silêncio como abandono, mas como parte do processo. Cada oração sua se acumula. Cada vez que você abre a boca e clama, está enfraquecendo o sistema espiritual que sustenta essa maldição. Você não vê, mas no mundo invisível algo está se rachando. Você está perfurando pedra. E por isso o inimigo usa uma tática antiga, mas eficaz, o desânimo. Se ele consegue fazer você se cansar, dizer isso não funciona, baixar os braços bem antes da libertação, então a maldição continua operando. Porque a estrutura espiritual não foi quebrada. O ataque só foi pausado. Mas se você persiste, se decide ser como aquela viúva que não se calou, que não recuou, que não aceitou um não como resposta, então você está demonstrando fé genuína. Uma fé que não se baseia no que vê, mas no que crê. Uma fé que diz: não saio daqui até ver minha vitória. Cada oração persistente é uma gota de água que cai sobre a pedra. Pode parecer inofensiva, pequena, fraca, mas quando essa gota cai todos os dias, sem falhar, algo acontece. A pedra cede, a estrutura se quebra. O mesmo acontece com as maldições. Você não está começando do zero cada vez que ora. Você está avançando, está pressionando, está abrindo rachaduras na fortaleza que antes parecia impenetrável. A persistência espiritual é uma força invisível, mas transformadora. E Deus honra esse tipo de fé, porque quem persevera sempre quebra. A persistência também ativa a justiça divina. Deus não se irrita quando você ora uma e outra vez. Pelo contrário, o próprio Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deus não é como o juiz injusto da parábola. Deus é justo, amoroso, atento. Mas Ele quer que você entenda o poder de não desistir. Porque enquanto você ora, você não está apenas pedindo, está demonstrando dependência, confiança, rendição, e isso ativa o céu. Isso faz com que o que parecia impossível comece a se mover. Agora, perseverar não é repetir como um papagaio a mesma frase todos os dias. Não se trata de um automatismo religioso. A persistência exige estratégia, não apenas repetição. É saber que a cada dia você pode orar com um novo foco, com uma palavra diferente, com um versículo fresco. Você pode adorar, interceder, declarar, jejuar, pedir direção. É manter a pressão espiritual de forma criativa e constante. Não fique estagnado, não entre na rotina. Perseverar é manter-se vivo, alerta, intencional. É adaptar sua oração, mas jamais abandoná-la. E por mais que você não perceba, quando persiste, começa a haver sinais. Talvez a maldição ainda não tenha sido totalmente quebrada, mas você começa a notar mudanças. Começa a sentir paz, onde antes havia tormento. Sonha com liberdade. Percebe que algo se moveu, seu espírito sente, porque a libertação das maldições se anuncia antes de se manifestar por completo. Como no amanhecer, a luz aparece antes mesmo de o sol estar no céu. Persevere, e você verá o sinal. E à medida que você avança, algo mais acontece. Seu caráter é formado. Porque a persistência não apenas quebra maldições, ela transforma você. Te faz mais forte, mais sábio, mais paciente, te conecta mais profundamente com Deus. Você aprende a depender, confiar, resistir. E isso é ouro puro no reino, porque Deus não quer apenas te libertar, Ele quer te formar,
quer te amadurecer. E a perseverança na oração é uma das ferramentas mais poderosas para isso. E não se esqueça disso, sua persistência não afeta apenas você. Sua fé perseverante se torna testemunho para outros. Há pessoas te observando, filhos, irmãos, amigos, colegas, todos estão vendo sua luta. E quando eles te veem orar dia após dia sem desistir, mesmo sem respostas visíveis, eles também se animam. Sua luta vira inspiração, sua resistência se torna luz. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, eles saberão que foi fruto de uma fé que não se quebrou. Hoje Deus te diz, não pare, não solte, não desista. Cada oração feita com fé, cada vez que você clama o nome de Jesus com convicção, você está ativando o seu poder, está empurrando o invisível, está cavando até alcançar a raiz dessa maldição, está perfurando a pedra com sua fé. E chegará o momento em que a pressão espiritual acumulada será suficiente. A rocha vai se partir, o ciclo será quebrado, a maldição cairá, e você verá o que parecia impossível acontecer. Então siga. Ore mais uma vez, creia mais uma vez, porque o que Deus tem para você vale cada lágrima, cada clamor, cada minuto de perseverança. A vitória está mais próxima do que você imagina. Número 14. Selar a vitória. Você já orou, já clamou, já quebrou correntes, já sentiu algo espiritual se romper dentro de você. Mas me escute bem, se você não proteger sua libertação, essa maldição pode voltar. E não porque Deus não tenha te libertado de verdade, mas porque o inimigo sempre buscará uma oportunidade para retornar. Jesus advertiu isso em Mateus 12. O espírito imundo, ao ser expulso, vagueia por lugares secos e se encontra a casa vazia e sem proteção, volta com mais força. Por isso, depois de cada vitória espiritual, há algo que você deve fazer com urgência: selá-la. E para isso, Deus nos deu uma ferramenta perfeita, sua armadura. Efésios 6, versículos do 10 ao 18, não é apenas um texto bonito. É uma estratégia de proteção espiritual detalhada. Paulo não estava falando em metáforas vazias, ele estava entregando um sistema divino de defesa para os filhos de Deus. Cada peça dessa armadura tem uma função específica, e quando você a utiliza por completo, está fechando todas as portas abertas, blindando sua vida para que nenhuma maldição consiga voltar. Comece pela verdade. O cinto da verdade é o que sustenta toda a armadura. Sem verdade, tudo desmorona. E o que isso significa na sua vida diária? Significa que você deve saber, crer e viver conforme a verdade de Deus. Não basta saber que foi liberto. Você deve renovar sua mente com a palavra. Deve lembrar que é uma nova criatura, que tem autoridade, que não é escravo do passado. A verdade te firma, a verdade te estabiliza. A verdade impede que você retroceda quando o inimigo tenta te confundir. Depois vem a couraça da justiça. Aqui não falamos apenas da justiça de Cristo que te cobre espiritualmente, mas também da justiça prática, suas ações. Viver com integridade, afastar-se do pecado, manter seus caminhos alinhados com Deus, tudo isso é proteção. Porque quando você caminha em santidade, fecha brechas, apaga fogueiras que poderiam reacender antigas maldições. O pecado é uma porta aberta, mas a justiça é uma muralha. Os pés calçados com o evangelho da paz te dão estabilidade. Há pessoas que são libertas, mas continuam caminhando com instabilidade, duvidando, temendo, vacilando. O evangelho te dá direção, te firma, te lembra que você caminha em vitória, que está coberto, que pode seguir adiante, que o passado ficou para trás. Cada passo que você dá após sua libertação deve estar baseado na paz que Deus já estabeleceu em sua vida. Não se deixe arrastar pelo caos ao redor. Caminhe com paz, caminhe com direção. E não pode faltar o escudo da fé. Porque acredite, depois de uma libertação, o inimigo vai lançar dardos.
pensamentos, lembranças, medos, suspeitas, acusações, mas sua fé apaga todos eles. Fé não apenas no que Deus fez, mas no que Ele continua fazendo. Fé de que você está protegido, de que o poder de Jesus ainda está ativo, de que você não está sozinho. Cada vez que você crê, está apagando um dardo, está dizendo: não vou me contaminar com o que sinto, eu creio no que sei. O capacete da salvação protege sua mente. E acredite, sua mente será um dos primeiros campos de batalha. Depois de uma libertação, muitas pessoas começam a ter pensamentos de dúvida. E se não foi real? E se voltar? E se tudo foi só emoção? Mas quando você tem o capacete da salvação, você se lembra que sua identidade está selada, que sua alma foi comprada com sangue, que sua mente não é mais um território disponível para o inimigo. Proteja sua mente. Alimente-a com a palavra. Rejeite pensamentos que não vêm de Deus. E por último, tome a espada do Espírito, a palavra de Deus. Esta é sua única arma ofensiva na armadura. Não basta resistir. Às vezes, é preciso atacar, declarar versículos, usar a Escritura como ferramenta de combate. Quando sentir que uma velha maldição tenta voltar, não se paralise. Abra a boca, use a espada. Diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Diga: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Diga: o Senhor me libertou e permanecerei livre. Essa palavra não é simbólica, é arma real. Mas não termina aí. Paulo encerra essa instrução com uma chave vital: orar em todo o tempo. Porque orar não é apenas para se libertar, orar é para se manter livre. A oração constante é como a manutenção espiritual da sua vitória. Não deixe que a rotina apague o seu fogo. Não relaxe. Não pense que, por já ter sido liberto, pode viver como antes. Não. Sua libertação foi um começo, não um fim. Agora vem a vigilância. Agora vem o compromisso. Agora vem o selamento. E algo mais que você precisa saber. Quando você testemunha sua libertação, você está afirmando sua vitória. Não guarde em silêncio o que Deus fez. Quando você fala, quando compartilha, quando conta como o poder de Jesus quebrou correntes na sua vida, você não apenas inspira outros, você reafirma sua nova identidade. O inferno treme quando alguém liberto fala com convicção, porque está dizendo: isso é real e eu sustento com minha vida. Seu testemunho é parte do seu escudo. Então hoje, se você foi liberto, se sentiu o poder de Jesus se ativar na sua vida, proteja essa vitória. Não a negligencie, não a coloque em pausa, ative a armadura. Ore, viva em justiça, renove sua mente, proclame a palavra e não se desconecte, porque o inimigo só pode atacar onde há descuido. Mas onde há fogo aceso, onde há vigilância ativa, onde há alguém que caminha armado com a verdade e coberto pela fé, ali não há maldição que consiga voltar. Número 15. A oração de ativação completa. Tudo o que você aprendeu até agora, tudo o que Deus te revelou ao longo desta mensagem, culmina neste momento. Esta não é uma oração qualquer, é uma declaração espiritual que reúne autoridade, fé, verdade e libertação. É uma chave mestra, uma combinação exata de tudo o que o Espírito Santo plantou em você hoje. E se você orar com o coração certo, com a fé desperta, com seu espírito alinhado, prepare-se para ver o poder de Jesus se ativar com força sobrenatural. Porque quando você ora em seu nome, não faz isso como alguém implorando na fraqueza, mas como alguém que conhece sua posição de autoridade. Jesus disse com clareza em João 14: tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele não disse algumas coisas, não disse se você estiver perfeito, não disse se nunca falhou. Ele disse tudo. Porque não se trata da sua perfeição, e sim do seu poder. E o nome de Jesus não é uma palavra mágica, é um acesso legal.
Quando você ora em nome de Jesus, está entrando no sistema espiritual com as credenciais do Rei. Está dizendo: eu venho com a autoridade dele, não com a minha. E isso é o que o inferno não pode resistir. Esta oração foi construída passo a passo com cada verdade que você recebeu. Você identificou maldições, reconheceu o poder do nome de Jesus, exerceu sua fé, vestiu a armadura, entendeu como selar sua vitória. Agora é o momento de unir tudo isso em uma única ação espiritual. E essa ação é esta oração. Não é uma fórmula vazia, não é uma repetição religiosa. É uma ferramenta viva que ativa o reino de Deus sobre sua vida. Mas há uma condição: fé. Porque não é a oração em si que tem poder. É sua fé colocada em ação ao orar. Sua convicção, sua entrega, sua rendição total. Enquanto você repete, quero que faça isso visualizando exatamente o que deseja quebrar, nomeando em sua mente as maldições que te atormentaram. Talvez seja uma cadeia de enfermidade, talvez sejam ciclos de fracasso, talvez seja um padrão de dor emocional que se repete uma e outra vez. Seja o que for, dê um nome, porque a autoridade espiritual também é específica. E quando você ora com foco, com clareza, com direção, os resultados são diferentes. Esta oração não é genérica, é intencional, é cirúrgica. Vai direto à raiz do que tem te oprimido. E se em algum momento você sentir que essa maldição quer voltar, se vir sintomas se repetindo, se notar sinais espirituais tentando te intimidar, volte a esta oração. Não se limite a usá-la uma única vez. Lembre-se de que a persistência espiritual também faz parte do processo. Você pode usá-la sempre que detectar um ataque, sempre que perceber um peso, sempre que quiser fazer uma manutenção espiritual profunda. E não apenas isso, ensine, compartilhe, porque você não é o único lutando batalhas invisíveis. Há pessoas ao seu redor que precisam saber que existe uma saída, e você pode ser essa voz que lhes mostra o caminho. Mais ainda, te encorajo a escrever o que acontecer depois da oração. Documente o que Deus fizer. Não para criar rotina, mas para ter evidência. Porque às vezes Deus começa a agir de forma progressiva, às vezes responde imediatamente, às vezes muda algo interno primeiro. Mas quando você escreve, quando registra, sua fé se alimenta. Você pode voltar e dizer: eu orei isso e Deus respondeu assim. Sua história se transforma em testemunho, e seu testemunho em arma. Porque ninguém pode refutar aquilo que você viveu. Então agora, respire fundo. Coloque-se em um lugar de entrega total. Feche os olhos, se puder. Abra o coração e repita comigo esta oração com fé, com convicção, com a certeza de que o céu está te respaldando. Pai, em nome de Jesus, hoje ativo o poder que me foi dado por meio do teu Filho. Declaro que toda maldição que tem atormentado minha vida, na minha mente, no meu corpo, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças ou no meu propósito, se quebra agora pelo poder do sangue de Cristo. Tomo a autoridade que me foi delegada e com essa autoridade, em nome de Jesus, ordeno a todo espírito opressor, toda herança maligna, toda palavra maldita, toda amarra invisível que se quebre agora e não tenha mais poder sobre mim. Renuncio a todo acordo consciente ou inconsciente que tenha permitido essas correntes. Me cubro com o sangue do Cordeiro. Me visto com a armadura de Deus e selo esta oração com a verdade da tua palavra. A partir de hoje, caminho livre, caminho em paz, caminho com poder. Porque Cristo me libertou e livre eu sou. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Sinta o poder dessas palavras dentro de você. Não como palavras ao vento, mas como uma proclamação legal no mundo espiritual. Você acaba de ativar uma dinâmica celestial. Você acaba de mover algo no invisível que em breve terá manifestação no visível. Então, não pare por aqui. Faça desta oração seu ponto de partida. Sua vida de oração continua.
Seu relacionamento com Jesus se aprofunda. A batalha pode continuar, mas agora você está armado, empoderado e com o respaldo do céu. Deus te diz hoje: não há maldição que possa resistir ao poder do meu filho quando você ora com fé. Você ativou algo real. Agora caminhe nessa verdade. Viva como alguém que foi liberto e leve essa liberdade a outros. Porque o que hoje começou com uma oração pode se tornar uma nova história para toda a sua vida. Agora que percorremos juntos esses ensinamentos, você não é mais o mesmo que começou este vídeo. Algo dentro de você despertou. As correntes que antes você não compreendia, hoje foram identificadas. E o mais importante, você aprendeu como quebrá-las com autoridade espiritual. Você não é mais vítima do invisível. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, selado pelo sangue de Cristo, coberto pelo seu nome e cheio do poder do Espírito Santo. Hoje foi ativado em você um novo nível de consciência espiritual. E aquilo que antes parecia impossível, agora se curva diante do nome que está acima de todo nome: Jesus. Quero que você entenda algo profundo. As correntes não se quebram apenas para que você viva em paz. Elas se quebram para que você liberte outros. Você foi chamado para caminhar em vitória, mas também para se tornar instrumento de liberdade para sua família, sua comunidade e todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Isso não termina aqui, isso está apenas começando. Se esta mensagem foi uma resposta de Deus para você, eu te convido a escrever com coragem nos comentários: sou livre em Cristo e nada voltará a me prender. Escreva agora, torne isso público, torne isso real. Porque quando você confessa com sua boca aquilo que Deus fez no seu coração, o inferno treme e o céu celebra. E se você ainda não fez isso, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Existem milhares de pessoas esperando uma palavra como esta para despertar espiritualmente. E você pode ser o canal que Deus vai usar para acender essa transformação.